Quem tem razão? Bom, a gente vai justamente discutir todos esses temas aqui. Vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Deputado federal Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, boa tarde ao senhor, seja bem-vindo. Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Também o nosso comentarista aqui da Jovem Pan, Guga Noblar. Guga, seja bem-vindo, boa tarde a você. Boa tarde, é um prazer participar. Deputado, eu começo com o senhor. A pergunta que nós estamos fazendo, justamente a quem nos acompanha aqui, é se eles já se veem na campanha política, porque a gente está discutindo isso desde o ano passado, houve antecipação do debate eleitoral desde o ano passado, mas agora, é claro, com a proximidade de outubro, a gente vê uma participação maior. Ontem, os eventos do 1º de maio marcaram justamente a posição da polarização que se tem hoje na campanha, sobretudo presidencial. O senhor considera que nós já estamos com esse clima de campanha e essas imagens mostram uma adesão muito maior claramente ao presidente Jair Bolsonaro em relação ao ex-presidente Lula, que deve ser o candidato do PT, por enquanto é pré-candidato, os dois são pré-candidatos, porque a legislação eleitoral determina que seja até este momento. Mas o senhor acha que as pesquisas eleitorais, por exemplo, não estão mostrando esta maioria que a gente vê nas ruas? Olha, uma imagem vale por mais de 1000 palavras. E as imagens ontem das manifestações de lados opostos no Brasil são claras. Você está mostrando a imagem de São Paulo e outras capitais. Eu vou falar a partir aqui do nosso Espírito Santo, na capital Vitória, ontem. O movimento organizado pela esquerda, inclusive com apoio do atual governador, não enchiam talvez 2 ou 3 combis de pessoa. Ao passo que os movimentos dos partidos de direita, e tem uma identificação com o presidente Jair Bolsonaro, praticamente ocupamos toda a totalidade, chamada Terceira Ponte, que é uma grande ponte que liga a Vila Velha à Vitória. A presença do presidente Jair Bolsonaro nos eventos do Brasil todo mostra essa mobilização. Então, eu acho que não é uma campanha antecipada. O Brasil está discutindo política, principalmente da questão ideológica, das mudanças, das reformas, como nunca discutiu. E o presidente Jair Bolsonaro, pelo trabalho que lidera, ele é a expressão na política desse sentimento brasileiro. Portanto, aonde ele vai, você mesmo citou, em São Paulo, mesmo ele não estando presente, olha a grande mobilização. E ele é um ator importante nesse processo. Então, eu acho que não é uma antecipação de campanha. O brasileiro está percebendo desse novo momento da importância de participar dos atos cívicos, dos atos democráticos, dos atos da política. E isso é uma mobilização voluntária. Tem esses grandes movimentos. Eu, particularmente, no meu estado, sou muito presente nos municípios do nosso interior e por onde passo, por onde transito, nas festas, nos encontros, nas assembleias, o brasileiro está discutindo política, está percebendo essa necessidade. Nós, ao longo do tempo, fomos massacrados e isso foi tratado como algo que só tratava lá na campanha. Política tem que se discutir todo dia, está presente no nosso dia a dia. E, naturalmente, os institutos de pesquisas devem estar usando uma metodologia ultrapassada, uma metodologia que não tem essa percepção do dia a dia. Como se fosse em análise de laboratório, eles estão usando um reagente, usando algum produto lá, que não conseguem fazer a leitura daquilo que se quer. Isso mostra as adesões voluntárias. Portanto, os institutos de pesquisa, como eu disse, possivelmente estão usando alguma metodologia, eu vou partir do princípio científico equivocado, e o método que estão usando não reflete as imagens que o Brasil produz. Não só na presença do presidente Jair Bolsonaro, as manifestações espontâneas e essa nova percepção. Eu não vou aqui fazer de juízo, mas as pesquisas, naturalmente, estão distorcidas, não refletem uma realidade, tem uma forçação de barra, para que de A ou de B ficam lendo cenários. Mas as imagens do Brasil de ontem, vamos usar as imagens de ontem, e sabendo que os partidos da esquerda têm toda uma mobilização sindical, corporativa, levando artistas que eles se julgam famosos, e mesmo assim não conseguiu ter essa mobilização voluntária. Foi realmente o que a esquerda, ontem eu digo que ela afundou ainda mais a sua cova. Ela ontem foi, além de tudo isso, de mostrar que não tem uma agenda para o Brasil. Olha só, você vê o discurso do presidente que representa a esquerda, um discurso do atraso, do ultrapassado, um homem cheio de mágoas e de angústias, e além a esquerda perdeu essa que ela achava que era a capacidade de mobilização. Nem mobilizando aqueles que estão sob a guarda desses sindicatos mais conseguem fazer como foi no passado.
Então, as imagens de ontem mostram que as pesquisas estão equivocadas, a metodologia está ultrapassada, o sentimento do Brasil realmente é outra posição, que mostra que o governo está no caminho, na direção correta e tem o reconhecimento e o respeito dos brasileiros. Obrigado pela sua participação inicial, deputado. A gente vai voltar ao senhor. Vou ouvir agora o Guga Noblar. Guga é debatedor frequente aqui na programação da Jovem Pan. Guga, a gente viu duas imagens aí, isso foi captado pelo drone da Jovem Pan. A gente sabe do histórico da hegemonia das ruas que a esquerda sempre se rogou ter e, de fato, tinha uma capacidade muito maior de trazer gente. Nem com a movimentação que fez ontem, a presença do ex-presidente Lula e também de Fernando Haddad, ex-prefeito da cidade de São Paulo. Isso para pegar só o exemplo de São Paulo, né? Também artistas como a Daniela Mercury, que foram exatamente a essa mobilização no Pacaembu. Se a gente comparar as imagens, óbvio que tinha muito mais gente na Avenida Paulista. Na sua opinião, duas perguntas. As pesquisas não estão mostrando essa, digamos, maioria das ruas que as imagens mostram por este ponto de vista, pelas manifestações de ontem e também outras manifestações que a gente está vendo? E também você acha que o brasileiro, de fato, entrou agora na campanha presidencial, sobretudo? Enfim, eu acho que ontem a gente viu dois fiascos. O fiasco da esquerda, que não conseguiu reunir nem 10 mil pessoas, mesmo com a presença do Lula, e o fiasco da direita, que tentou fazer uma convocação gigantesca, era para tentar repetir algo parecido com 7 de setembro, e não conseguiu, não conseguiu nem 10 ou 15 mil pessoas ali na Paulista. Deu uma congelada aqui, mas eu acho que está chegando aí, né, meu? Sim, está chegando. Enfim, ontem a gente viu que o Jair Bolsonaro, com esse tipo de convocação que ele tem feito muito incisiva, atacando o STF, e era uma manifestação anti-STF, ele está perdendo apoio popular. Eu acho que se ele tivesse convocado os seus militantes ontem para uma manifestação a favor do trabalho, da renda, dos problemas que o brasileiro realmente enfrenta, ele teria tido mais sucesso, porque ele tem muita popularidade e ele é muito popular, ele tem uma linguagem muito popular, assim como o Lula, que tem uma linguagem muito popular, também consegue atrair as massas para a rua e ontem falhou. O PT está culpando a CUT, né? Está dizendo que foi organizado basicamente pela CUT, o PT não se movimentou para valer ontem, foi um ato que teve mais como dono do ato, né, como quem realmente estava fazendo aquele ato, as centrais sindicais. E o PT está tentando sair com essa. E, de fato, o PT não se movimentou tanto ontem. Foi de fato, um movimento feito pela CUT. Então, já com relação ao Bolsonaro, ele convocou brasileiros para saírem às ruas de todas as capitais. Ele tentou fazer uma mobilização nacional. Se você for olhar Macapá, Brasília, Rio de Janeiro, fiasco. Só fiasco atrás de fiasco. São Paulo, que ele achava que ia ter pelo menos 500 mil, 600 mil pessoas, até 1 milhão diziam, né, os mais otimistas, não teve, enfim, nem 10% disso. Então, quem teve a maior derrota, porque tentou fazer a maior convocação, foi o Bolsonaro. Mas, para mim, os dois saíram derrotados ontem. Mas, Guga, vamos pegar pelos fatos objetivos. Primeiro, a CUT é um satélite do PT e ela que faz manifestações para o PT há muito tempo. O exército da CUT, o exército do MST, isso é um fato. O presidente Lula cita isso com muita frequência, o ex-presidente Lula cita isso com muita frequência. Vamos lá, esse é o primeiro fato. Segundo, então, o PT não se movimentou, isso não quer dizer absolutamente nada. Se a CUT estava lá e o presidente Lula confirmou a presença, ou seja, as pessoas sabem se informar de forma muito rápida. Se o presidente Lula vai estar lá e ela quer ver o presidente Lula, ela veria. Bom, mesmo com a presença do presidente Lula, de Haddad, que foi prefeito de São Paulo e é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, de artistas famosos como Daniela Mercury e tudo mais, não teve, gente, é quase incomparável o tamanho. Embora você pode considerar, e sim, talvez a manifestação da Paulista poderia ser maior, segundo seus organizadores, ou o que eles pretendiam, eu tenho uma diferença gigantesca. Mas na Paulista não tinha nem o presidente Jair Bolsonaro. Nem o seu candidato, por exemplo, ao governo do estado aqui, que é o ex-ministro de Infraestrutura, o Tarcísio. Ou seja, isso é algo que deve ser notado. É questão de análise técnica, não é? Claro, mas olha, por exemplo, com relação à CUT, né, esse evento da CUT, ela sempre conseguiu levar muita gente, junto com outras centrais sindicais, nesse 1º de maio. E eles achavam que iam levar de novo. Porém,
eles conseguiam levar, a realidade é que eles conseguiam levar, porque além dos shows, eles também faziam sorteio de brindes, de prêmios, eles sorteavam carros antigamente. A galera ia lá para ganhar um carrinho, é óbvio que muita gente ia nessa intenção. E dessa vez não teve sorteio de carro, não teve show da Daniela Mercury, mas foi bem menor do que outros eventos que eles já organizaram, e eles não conseguiram levar a massa que eles estavam acostumados a levar. O PT acreditou que talvez eles fossem conseguir e não se movimentou. Agora, se você notar que nos próximos eventos do PT, inclusive semana que vem vai ter um, daqui a uma semana Lula e Alckmin fazem a chapa, se o PT, com os eventos do PT, não conseguir levar massa, gente para a rua, o que eu acho bem improvável, mas se não conseguir, aí sim a gente vai ter um sinal verdadeiro de que, olha, Lula não consegue mais, porque nesse evento, esse de agora, se você pegar como, enfim, como um fato, não dá. Isso aqui é talvez um sinal, mas a gente tem que analisar os outros eventos. Eu nem acho que seja um sinal, porque é justificável não ter ido muita gente, até pela maneira como foi organizado. O do Bolsonaro, ele tentou chamar gente para o Brasil inteiro, era para ser uma coisa parecida com 7 de setembro. Ele falhou em todas as capitais. E ele não foi até a Paulista, porque ele viu que estava sendo um fiasco, porque não tinha gente suficiente para ele ir, e também porque ele não quer continuar esticando a corda com o STF, que ele já esticou demais, e quanto menos ele falar e provocar, agora melhor. Ele sabe que se isolou um pouco mais lá no Congresso e precisa frear um pouco também a fala dele. Deputado Evair de Mello, o que o senhor pensa exatamente das alegações que fez aí o Guga Noblat, e levando-se em conta que as outras manifestações, independentemente de que momento da história acontecer, as pessoas que foram protestar, seja com o governo Dilma, lá em 2013, contra o governo Dilma, ou do 7 de setembro passado, não houve distribuição de nada, não houve sorteio de carro, não tinha artista, show de artista, nada disso. Qual é a sua posição, deputado? Olha, eu ouvi atentamente o que o Noblat disse aí, eu acho que ele está equivocado. Ele não está falando de um Brasil real. O Brasil é muito maior do que São Paulo. Eu acompanhei a movimentação espontânea em diversos estados brasileiros. O PT levou o que ele acha que tem de melhor. Na verdade, é o pior para o país, né? Levou Daniela Mercury, levou o seu artista principal, né? E teve uma negação de público a não ser aquele diretamente financiado. Diferente disso, considerando a data, os horários, o Brasil inteiro se vestiu de verde e amarelo em todas as capitais ontem. Eu estive presente ontem, eu particularmente no meu estado, além da capital, eu estive em mais 5 eventos no interior do nosso estado, um Brasil mobilizado, discutindo política com definição clara. E claro, eu volto a dizer, o PT levou para a rua ontem o que ele acha que tem de melhor, na verdade é um estorvo, né? Ele levou um bandido ontem, mas é o ator principal deles, para o teatro principal. Eles montaram um teatro com música, né? O próprio atraso, uma negação. E o presidente Jair Bolsonaro, de forma espontânea, o grupo que o representa, não foi a mobilização pessoal do presidente. O presidente fez uma posição modesta, então as pessoas foram voluntariamente no Brasil inteiro. O Brasil é muito mais do que São Paulo. Não pode ficar olhando uma imagem de São Paulo e não ver as mobilizações dos estados, do nosso interior. Ontem, eu estou dizendo, eu particularmente fui na mobilização na Grande Vitória, né, de Vila Velha e Vitória, e fui em 5 mobilizações pequenas no interior do meu estado. Todas as minhas tinha lá 4, 5 mil pessoas no interior do meu estado, mobilizadas em pequenas regiões, discutindo e debatendo política. Então, é importante olhar para o Brasil. Nós não podemos entortar o Brasil a partir dessa... Desculpa o nosso comentarista aí, mas o Brasil é muito maior do que isso. Eu sou um parlamentar de um estado, eu tenho andado com o presidente Bolsonaro nos eventos, nos estados. Eu tenho, como vice-líder do governo, eu o acompanho, né, e a gente fica realmente impressionado com isso que ele representa. O presidente Bolsonaro não é por si só o dono dessa agenda, ele representa um sentimento muito mais do que um ator igual o Lula é para o PT, que o Lula não passa de um ator e de um artista, né? Mas o Jair Bolsonaro representa um sentimento, essa mobilização é espontânea, não é uma pauta dele, é uma pauta do Brasil. O presidente Bolsonaro ele trouxe essa pauta e permite essa liberdade. Isso tem um engajamento assim, extraordinário. O Brasil, as empresas botando bandeiras do Brasil nos seus pátios, os municípios fazendo questão de botar outdoor. Isso é uma forma voluntária e espontânea. Mostra, de novo, não é antecipação do debate eleitoral, mas é um posicionamento político. O Brasil realmente caminha para a direita por definições claras. E o presidente Lula com o discurso do atraso, de revogar reformas, acabar com o clube de tiro, de liberar o aborto,
Ou seja, um homem ultrapassado no seu tempo, que está tentando se reinventar cada dia e não pode ir à rua. O presidente Lula só pode subir num palanque protegido, igual ele estava ontem, no meio dos seus. Ele é incapaz de ir no shopping center, é incapaz de pegar um avião. Me mostra a última vez que nadou no avião de carreira, que ele foi num evento, que esteve no meio do povo. Então, ou seja, está claro a oposição. E volto a dizer, a mobilização ontem em torno do presidente Jair Bolsonaro, ela é um sentimento que o Brasil está no caminho, que está na direção certa e reconhece as ações do governo. Um governo que comemora o PIX, um governo que comemora o novo marco de ferrovia, né? Um governo que comemora o Auxílio Brasil, que saiu daquela miséria que é para os brasileiros de hoje faz entrega ao presidente, olha essa sociedade, ou seja, um governo que incluiu 45 milhões de brasileiros na dignidade. E esse sentimento que foi às ruas ontem, e esse debate que está na rua, não é um debate eleitoral, deputado, é um debate de posições que é representado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tá, vamos só colocar mais gente nesse debate, porque a gente tem vários depoimentos e também a nossa enquete que nós fizemos aqui nas ruas de São Paulo. Mas vamos lá, primeiramente, para a série de trechos de entrevistas aqui. A deputada Carla Zambelli, em discurso aos manifestantes, falou da importância dos atos realizados pelo governo Bolsonaro. Acompanhe. Semana que vem a gente vai começar a coletar regime de urgência para esse projeto de lei. Somos 72 autores que assinaram a autoria do projeto de lei, mas a gente precisa de 171 assinaturas para poder passar em regime de urgência. E depois a gente vai precisar de maioria absoluta para poder aprovar o PL da liberdade. Posso contar com vocês? Ninguém vai ficar para trás desse governo. E aí eu preciso de um outro favor. Nós precisamos, Bolsonaro precisa, o Tarcísio precisa, que vocês levem a verdade para as pessoas. Quem está aqui já sabe qual é a verdade. Mas quem não veio hoje são as pessoas com as quais a gente precisa conversar. Na padaria, no ponto de ônibus, com os amigos, com os vizinhos. Agora é momento da gente saber de cabeça os feitos do governo Bolsonaro. E para isso, pessoal, vocês têm como buscar informação. Não deixe que as pessoas que estão aí perdidas, achando que existe uma possibilidade de uma terceira via, não saibam que seja a primeira, a segunda, a terceira via, é o presidente Bolsonaro. É isso aí. Ele está e continuará presidente porque só Deus tira ele daquela cadeira. E eu tenho certeza absoluta que Deus está com ele. E digo para vocês, se cada um dos brasileiros que hoje assiste o lixo da TV Globo começarem a assistir outra coisa, a gente tem certeza que essas pessoas vão começar a saber a verdade. Quem aí é empresário, tem uma empresa, levanta a mão, por favor. Vocês têm um desafio para fazer. Liguem as televisões de vocês nas empresas de vocês, não em música, não na Globo, não no esporte, mas na informação de verdade. É assim que a gente vai conseguir vencer, convencendo cada um. Quem elegeu o presidente Bolsonaro? Jovem Pan? Quem aí gosta da Jovem Pan? Vamos colocar no canal. Coloca no canal da Jovem Pan. Então é o seguinte, desafio para vocês. Põe no canal da Jovem Pan. Isso foi ontem à tarde aqui na Avenida Paulista. E o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também esteve na Avenida Paulista e falou sobre a importância dos trabalhadores comparecerem na manifestação. Bom, um show de civilidade aqui na Avenida Paulista, de brasileiros e brasileiras. A família brasileira está aqui presente nesse 1º de maio, que é o dia do trabalho. Os brasileiros que trabalham são os que estão aqui na Paulista. Os brasileiros que trabalham são os que estão demonstrando seu apreço à democracia, aos valores da liberdade. Um grande evento no dia de hoje. Ao contrário daqueles que mamam no Brasil, que estão de vermelho, hoje é o dia do trabalho do verde e amarelo aqui na nossa Avenida Paulista. E o vice-presidente Hamilton Mourão também comentou sobre os atos do 1º de maio. Os atos foram normais, né? Sem maiores complicações e pouco mais de gente do lado dos apoiadores do governo. Só isso. No evento organizado pela CUT, no Pacaembu, o ex-presidente Lula se desculpou das críticas que fez aos policiais militares.
Eu queria aproveitar esse ato de trabalhadores para começar fazendo uma coisa que neste país as pessoas não costumam dizer. Ontem eu fui na Zona Norte, na Brasilândia, fazer um ato com as mulheres para discutir o custo de vida. E quando eu estava fazendo o discurso, eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais desse país, porque muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhadores desse país. E eu resolvi pedir desculpas junto a vocês, porque nesse país não é habitual as pessoas pedirem desculpa. Longe dos principais atos deste domingo, o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, disse em um evento partidário pelo centenário de Leonel Brizola que a reforma trabalhista promoveu, abre aspas, golpes profundos, fecha aspas, contra o trabalhador e propôs diálogo para, abre aspas, corrigir distorções, disse ele. Confira. A reforma trabalhista do governo Temer é a síntese perfeita destas distorções. Na medida em que trouxe algumas atualizações necessárias, aproveitou também para praticar golpes profundos contra o trabalhador e contra os sindicatos, meu caro Antônio Neto. Se eu tiver a confiança um dia dos brasileiros de me tornar o seu presidente, abrirei uma grande mesa de diálogo com os trabalhadores e os empresários para corrigir as distorções e atualizar nossa legislação ao redor de uma nova e moderna Código Nacional do Trabalho, Código Brasileiro do Trabalho, que já estamos trabalhando com a memória trabalhista do PDT. O ex-governador de São Paulo, João Dória, disse que o trabalhador do Brasil não tem motivos para comemorar. Hoje é o Dia Mundial do Trabalho, mas infelizmente, para quase 30 milhões de brasileiros e brasileiras, não há nenhum motivo para comemorar. Estão desempregados. O mais grave problema do país no momento. Muitos desempregados e passando fome. Mas aqui em São Paulo nós geramos mais de 1 milhão de novos empregos em 3 anos de governo. Nossa equipe também foi às ruas para saber a opinião das pessoas sobre as manifestações de ontem, se o clima de política já está de fato já tomou completamente de fato as pessoas, sobretudo em relação à eleição presidencial. E aí, o que elas acham do tema? E aí? A gente já está realmente em clima de campanha, tivemos uma aglomeração significativa, já legalmente, né, o pessoal ainda não se apresenta como candidato, não se apresenta como pré-candidato, mas está significativo. Com certeza sim, cara. Já dá para perceber isso na TV. Eu acho que aumentou e eu acho que a divulgação dessas manifestações contribuem para que as pessoas procurem e se conscientizem a respeito do que está acontecendo aqui no Brasil e procurem nas próximas eleições votar nos candidatos que oferecem as melhores alternativas. Eu, particularmente, não, porque não faço campanha e também não dou meu voto para ninguém. Porém, nas redes sociais e emissoras de TV, é só o que você vê. Exemplo, ontem, 1º de maio, o que se comemorou? O Dia do Trabalho? Não, muita campanha política. Bom, são 3h29. Vamos voltar aos nossos convidados aqui justamente para discutir esse tema. Guga Noblar, eu volto a você numa última participação. Eu tenho mais 1 minuto e meio para você e 1 minuto e meio para o deputado, por gentileza. Levando-se em conta agora, claro, todas as manifestações das pessoas que participaram ontem, também do que a gente ouviu das pessoas, qual é a sua opinião? A gente está realmente discutindo mais política agora? Porque a gente viu um dos entrevistados fazer menção justamente a isso. É importante esse tipo de manifestação porque as pessoas podem estar nas ruas, mas podem também estar nas redes sociais. As redes sociais são as ruas modernas. Em algum momento elas têm muita importância, embora a gente tenha bolhas também nas redes sociais. Mas, enfim, qual é a sua opinião? Levando-se em conta agora toda essa série de outras opiniões que nós trouxemos aqui na programação da Jovem Pan. Guga, com você. Olha, eu acho que
esses movimentos de rua, essas manifestações, elas na verdade confirmam as tendências que as pesquisas vêm apontando. Por exemplo, a de grande abstenção que deve acontecer nessa eleição. Essa polarização excessiva entre Lula e Bolsonaro, ela também leva ao desinteresse de parte do eleitorado. E uma grande parte do eleitorado ainda não mergulhou nas campanhas. O brasileiro ainda não está em clima de eleição. Essa é a realidade. Então, as pesquisas mostram isso, mostram que eles não estão tão interessados e também tão pouco e mostra também que vai haver uma grande abstenção. E eu acho que, ao ver uma manifestação minguada na Paulista e no resto do Brasil, né, que era para ser uma manifestação gigantesca ontem no Bolsonaro, e ao ver essa do Lula também minguadíssima, 3, 4 mil pessoas, eles pensavam que iam dar 100 mil, a gente chega à conclusão de que sim, de que as pesquisas estão corretas, de que há um grande desinteresse ainda do público, por mais que seja algum número significativo, 40, 20 mil pessoas que seja, não é um número insignificante na Paulista, mas é muito aquém ainda do que realmente vai acontecer quando as campanhas começarem, na hora que o brasileiro realmente começar a se envolver. Eu acho que vai dar muito mais gente na rua e, mesmo assim, haverá um grande número de abstenção. É o que mostram as pesquisas. E eu ainda fico com as pesquisas que mostram que Bolsonaro tem uma grande rejeição a superar. Com a rejeição que ele tem nesse momento, o Lula é o favorito. Deputado Evair de Mello, mais 1 minuto e meio para o senhor, por gentileza, para as suas considerações finais, levando-se em conta tudo que nós vimos das outras opiniões e também das manifestações das pessoas nas ruas de São Paulo. O brasileiro, a cada dia mais, como eu disse, está participando do processo político. Os governos anteriores, o movimento que a esquerda liderou, afastou o debate do dia a dia da questão política. O PT e a esquerda foi para a rua ontem para defender aborto, defender drogas, defender ações contra as polícias. O tanto que trocaram o marqueteiro, porque o candidato dele só fala bobeira e bobagem. Aliás, ele fala pela boca aquilo que o coração dele sente. E o movimento Verde Amarelo, que representa esse sentimento de Jair Bolsonaro, foi defender a família, a pátria, a liberdade e as reformas. A cada dia mais tem essa percepção. E mesmo as pesquisas com as metodologias equivocadas, que não conseguem ler a realidade, começam a corrigir e começam a mostrar essa percepção que a cada dia mais esse reconhecimento do esforço, da determinação de uma pessoa que fala a verdade, que é branco, que é franco, que se posiciona e não se omite a debater os temas desse país, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, mesmo as pesquisas que, ao meu modo, estão equivocadas, com metodologias erradas, mas conseguem, já começam a medir esse reconhecimento, esse crescimento a cada dia mais. Eu tenho certeza que, a partir de agora, vamos discutir cada vez mais política, vamos entrar no processo eleitoral, vamos ter uma presença maciça nas urnas e, com certeza, a recondução de Jair Bolsonaro ela vai ser validada por esse sentimento realmente que o Brasil está no caminho, na direção certa, fazendo o que é necessário para restabelecer realmente a ordem, respeitar as famílias e manter a política da reforma, que é tão importante, que a prioridade nossa agora é melhorar a economia para trazer emprego e renda para os brasileiros. Obrigado, menos máquinas públicas, menos a presença do nosso Estado. Né? Não é hora de discutir aborto, não é hora de discutir droga, não é hora de ficar aí querendo falar que vai acabar com o clube de tiro. É hora de restabelecer emprego e renda para os brasileiros, que é a agenda do presidente Jair Bolsonaro.